Estou de volta com Mulher Demais e também já para voltar a conversar com o Dr. Fulvio Petrucci, cardiologista. Saúde do coração é o assunto por aqui. Vão chegando algumas dúvidas aqui dos nossos telespectadores, mas antes, doutor, esse também, além de ser um assunto delicado, porque envolve a nossa saúde, então a gente precisa realmente redobrar a atenção, é um assunto que também envolve alguns mitos e algumas verdades. Então a gente separou em tela para que você vá dizendo e explicando para a gente, tá? Vamos soltar aí telinhas de mitos e verdades. Vamos acompanhar junto comigo? Uma pessoa pode infartar e não perceber. Isso é mito ou verdade, doutor? É verdade. Isso aí realmente pode acontecer, porque ele teve, por exemplo, a sorte de fechar uma artéria de importância anatômica pequena e isso ter dado uma dor que ele achava que aquela dor ali era só relacionada a uma dor muscular, um refluxo, e achar que aquilo não é nada e realmente ter sido um infarto pequeno, ou uma artéria fecha lentamente e o organismo detecta sabiamente e manda sangue para aquela região através de uma outra artéria. Sim. E a gente chama isso de circulação colateral. Então essa artéria pode fechar, mas tem uma grande circulação colateral que consegue manter o fluxo de sangue para aquela região. E isso pode fazer com que a pessoa feche totalmente uma artéria, quase tendo uma mínima repercussão. Isso aí acontece. Depois de um tempo, como e não é que a pessoa... pouco frequente. Pois é, e depois de um tempo, como é que a pessoa descobre? É só através de exame mesmo? Você, no eletrocardiograma, Sim, numa consulta de rotina, o médico pode ver uma zona de infarto e o paciente frequentemente não sabia, ou então durante o cateterismo você vê que tem uma artéria que estava totalmente fechada e o paciente não percebeu nada ou ter relacionado a uma dor que teve 6 meses atrás e que ele não achava que aquilo tinha sido um infarto. A gente segue com essas telinhas de mitos e verdades, mas antes, vamos soltar dúvidas dos nossos telespectadores, a gente faz esse bate-bola por aqui. Tem mais dúvidas aqui no Zap do Mulher Demais? Vamos acompanhar aqui na nossa tela junto comigo. A Alexandra agora, ela disse que tem prolapso. Descobriu quando estava grávida da filha mais velha, hoje ela tem 27 anos e na época o médico falou que não era perigoso. Mas quando ele ataca, eu sinto cansaço, falta de ar, dor de cabeça, tontura. Meus batimentos vão a 19, a 190, eu acredito, né? Fico com muito medo de ter uma parada cardíaca. É verdade que não é muito perigoso, então, esse prolapso? Isso já faz um tempo, né, doutor? 27 anos, ela precisa fazer esse monitoramento. Como é que funciona isso? Aliás, o que é prolapso, né? Para quem não sabe também. Isso. Prolapso é uma alteração anatômica que acomete uma válvula chamada válvula mitral, né? Então, a válvula mitral, ela quando fecha, ela acaba prolapsando, entrando um pouquinho no átrio. Primeiro, os critérios de prolapso mudaram muito e, frequentemente, o que era considerado prolapso no passado, hoje não é mais. Isso aí é uma questão que houve essa mudança nos critérios diagnósticos de prolapso, que é dado naquele ultrassom do coração chamado ecocardiograma. Certo. Então, a imensa maioria mesmo, eu diria que mais de 95% dos casos de prolapso são benignos, não tem nenhuma importância clínica e praticamente não dá nenhum tipo de sintoma. Agora, existe uma minoria de pacientes com prolapso, e isso aí é detectado nos exames de imagem cardíaca, que de fato aumentam o risco do paciente e é preciso ter realmente um acompanhamento, mas aí ela precisaria ir a um cardiologista. Mas esses sintomas que ela relatou frequentemente não tem nenhuma relação com o prolapso. Muito bem. Vamos para mais uma tela de mito e verdade agora? Mito ou verdade? Vamos ver. As emoções também influenciam no surgimento de doenças do coração. Isso é mito ou verdade, doutor? É mito, porque a emoção ela vem associada com uma grande descarga de hormônio chamada adrenalina, mas isso acontece tanto na episódio de raiva quanto na episódio de felicidade, né? Sim. O que a gente pode relacionar à doença cardíaca é a tristeza persistente, que a gente chama de depressão. Aí sim, a depressão ela pode ser um fator de risco para o aparecimento
doença cardiovascular. Agora, a ansiedade, por exemplo, o indivíduo ansioso, ele é um indivíduo que ele manifesta ansiedade frequentemente. Sim. De algumas queixas que chamam a atenção e você pode achar que está tendo um problema cardíaco. Exatamente isso, né? Alguns sintomas da ansiedade, do transtorno de ansiedade, se confundem muito com os transtornos, né? E a doença cardíaca. Então, falta de ar, o cansaço excessivo, aquele batimento cardíaco ali acelerado. Não tem relação, então? Não pode gerar algo mais grave ao coração, doutor? Não, isso aí é só a forma que ele manifesta. Frequentemente a gente chama isso de síndrome do pânico. Sim. O indivíduo tem uma sensação de morte iminente, mas isso é uma questão totalmente de cunho psicológico. E isso é uma coisa que merece atenção, porque o ansioso é um sofredor, é uma pessoa que vive com muita angústia, e essa angústia é quase que diária. E ele precisa frequentemente tanto de uma psicoterapia, quanto de fazer atividade física, porque a atividade física ela libera 6 neurotransmissores potentes que reduzem de forma significativa a ansiedade. E alguns trabalhos chegam a comparar a efetividade com os remédios que são utilizados para a ansiedade. E frequentemente ele precisa também de tomar remédio, né, do tipo antidepressivo e ansiolítico. Então, esse é um paciente que merece atenção para uma queixa de melhorar o bem-estar assim, na vida, e não que ele vá provocar um problema cardíaco. Muito bem. Tem mais dúvidas dos nossos telespectadores aqui no nosso WhatsApp? Vamos soltar em tela aqui para a gente acompanhar também, tá? Vou fazer um cateterismo e estou com muito medo. Devemos sentir esse medo? É a Cláudia que perguntou para a gente, doutor. Cláudia, eu posso falar com tranquilidade, porque eu sou cardiologista e eu vivo fazendo cateterismo e angioplastia coronariana. Então, existe um mito, talvez o nome, e no passado o cateterismo era um exame de maior complexidade. Hoje é um exame diária, a gente faz esse exame com muita frequência. Os catéteres utilizados hoje no cateterismo são catéteres muito finos, é feito frequentemente aqui por uma artéria do braço, aqui do punho, chamada artéria radial. É um exame que faz com um paciente levemente sedado, ele está semi-acordado. Ele dorme, mas quando a gente chama ele acorda. É um exame que quando o paciente está pronto para fazer, a gente punciona a artéria radial. Do início ao término do exame demora 15, no máximo 20 minutos, é muito rápido. E frequentemente quando a gente termina, o paciente diz, já terminou, ele frequentemente até duvida, porque ele estava levemente sedado, ele não sente nada. E é um exame que muitas vezes é quem define o diagnóstico da doença coronariana. Então é um exame que eu diria que é muito tranquilo mesmo. Muito bem. Começamos então esse mês de setembro com esse alerta importantíssimo, né, que é redobrar os cuidados com a saúde do coração. Agradecendo aqui o nosso especialista, Dr. Fúlvio Petrucci. Obrigada, viu, pela sua participação. E o Instagram dele na tela também, @Fúlvio Petrucci no Instagram. Obrigada e até a próxima, viu, doutor? Muito obrigado. Excelente, como sempre. Obrigada.